hora. Então, olha, letra B, qual o dia e o horário de chegada do empresário em B? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Para a gente encontrar o dia e o horário que o empresário chegou em B. A gente sabe que a reunião acabou de que horas? Quando ele chegou em A, foi 6 horas da manhã, não foi? 6. A reunião em A durou 7 horas, não foi? Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A reunião acabou às 13 horas. 13 horas, horário de onde? De onde? Horário de onde? De A. De A, pronto. Então, são 13 horas em A. E, de repente, ele já estava no avião, ó. Acabou a reunião em A, ele já estava dentro do avião para sair para B. E a viagem de A para B durou quanto tempo? 15 horas, não foi? 15? E agora, Anabela, o que é que a gente faz? Eu quero saber que hora e que dia ele chegou lá em B. Que dia é aqui em A? São 13 horas do dia o quê? 26. Do dia 26 de abril. Pronto, perfeito. Então, são 13 horas. Que hora é no meu destino final? Agora eu estou indo para B. Que hora é lá quando eu estou saindo aqui de A? Primeira coisa que a gente tem que saber em viagem de fuso horário. Eu sempre tenho que converter primeiro a hora no meu destino final. Que hora é no meu destino final, para onde eu estou indo, né? Quando eu estou saindo daqui do embarque. Se aqui no meu embarque, aqui em A, são 13 horas, tarde, do dia 26 de abril, que hora é lá no mais 12? Ele está indo para o 180 leste. Eu vou para o leste, as horas vão aumentando, pronto, perfeito. Olha para aqui para o quadro, para a minha confusão que eu fiz aqui. Olha, se em A são 13 horas, 13 horas, ia estar no mais 3, né? Está no mais 3. O mais 4 vai ser o quê? 14. O mais 5? 15. O mais 6? 16. O mais 7? 17. Mais 8? 18. Mais 9? 19. Mais 10? 20. Mais 11? 21. E no mais 12, que é para onde eu estou indo? 22. 22 horas. Então, quando eu estou saindo de A, é 13 horas, né? Enquanto é 13 horas em A, lá em B, que é para onde eu estou indo, já é 22 horas, ou seja, já é noite do dia 26 de abril. E a viagem durou quantas horas? 15 horas. 15 horas. Eu vou somar 15 horas no horário de A, que é meu embarque, 13 horas aqui em A, mais 15 horas, ou eu vou somar 15 horas de viagem no horário de B, que é meu destino final, que é para onde eu estou indo. Vai somar 15 horas no horário de B. Então, 22 horas da noite do dia 26 de abril. Que horas esse cara chegou em B? 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele chegou às 13 horas do dia 27. 27 de abril. E acabou a questão. E aí? Eu ia me esquecer de que de A para B tinha que ser o destino final, eu ia esquecer. Você não pode esquecer. Eu ia esquecer também, tenho certeza. Sempre que for fazer alguma questão de fuso horário, tem que saber que hora é lá para onde eu estou indo. Primeiro, converte primeiro, né? Que hora é lá no meu destino final, quando eu estou saindo aqui do embarque. Eu vou somar o horário de viagem quando eu souber o horário lá no meu destino final. Eu vou botar outra questão aqui para a gente fazer. Mas, eu deveria falar outra coisa antes de fazer isso. Peraí. Vai dar certo. Vou repetir aqui. Dá para a gente responder essa daqui.
Aí eu vou lá para fuso horário do Brasil. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá para uma questão aqui. Aí eu vou apagar isso aqui, ó. Esses dados dessa outra questão. Não tem apagador, não. Que interessante. A professora está apagando com a mão, professora. Não tem apagador, não. Pronto, tudo apagado, tudo bonito. Aí a questão diz assim: terremoto de 6,9 graus abala o leste do Japão. Eita, eu saí sem querer. Abala o leste do Japão. Vamos para aqui. Estão vendo a questão, né? Ó, um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismo... Travou aí? Travou? Travou? Não? Tá. Não. Tá, tudo bem, vamos lá. Ó, um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. Agora travou. Oi? Professora, travou. Travou, professora. Travou? Agora travou. Uhum. Pronto, coitada da pobre da professora. Voltando. O tremor, às 9h19, no horário local, ocorreu a 400 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 quilômetros ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Eita, vamos lá, vamos para a questão agora. Sabendo que a região afetada pelo terremoto, citado na reportagem acima, se situa na longitude 135 graus leste, eita, vamos marcar aqui logo, ó, 135 graus leste. Está no mais 9. 135 graus leste. Aconteceu aqui no terremoto. Terremoto. O TR, terremoto. Dá para ver ali? No mais 9. 135 graus leste. Aconteceu às 9h19, né? Da manhã. Aqui, 9h19. 9h19 no horário local do Japão. Foi, não foi? Pronto. Aí diz assim: podemos dizer que no horário de Brasília, 45 graus oeste, o incidente ocorreu às... Que horas é aqui, ó? Peraí. Que horas são aqui no 45 graus oeste, quando lá no Japão, que era 9h19 da manhã, né? Estava ocorrendo o tremor de terra de 6,9 na escala Richter. Façam aí sozinhos, para ver se vocês sabem. Eu vou marcar aqui o 45 graus. Professora. Quer saber que horas são aqui, né? Que horas são em Brasília? Que horas são em Brasília? Professora, letra C. Letra C? Quem foi que falou? Mariana. Mariana? A gente vai fazer um movimento... Peraí. Vai fazer um movimento de leste para oeste. Ó, leste. Vou para a esquerda. Quando eu vou para a esquerda, as horas vão o quê? Diminuindo, né? Para o oeste, as horas vão diminuindo. Então, se aqui, ó, no 135 graus leste, era 9h19 da manhã, que horas são aqui em Brasília, quando estava acontecendo o terremoto lá no Japão? A cada fuso desse eu vou diminuindo 1 hora, né? E conta com 0, viu? Conta com 0. E aí? Eu acho que era 9h19 do outro dia. – 135 graus leste é o mais 9. Eu estou aqui, no mais 9. No mais 8 vai ser que horas? Se no 135 graus são 9h19, no 120 graus, no mais 8, vai ser que horas? 8h19. 8h19. 8. No 7. 7h19. No 6.
6 e 19. No mais 5. 5 e 19. No mais 4. 4 e 19. Mais 3. 3 e 19. No mais 2. 2 e 19. No mais 1. 1 e 19. No 0. Do... Meia-noite. Meia-noite e 19. No menos 1. 1 23 e 19. no menos 2. Vixe, vai ser a letra E. 22. Não. 22 e 19. 19. E no menos 3. 21 e 19. Então, em Brasília, são 21 horas e 19 minutos do mesmo dia ou do dia anterior? Do dia anterior. Do dia anterior. Por quê? Professor, mas só que o horário que você disse que daqui do Brasil e do Japão não era 12 horas de diferença? Sim, Mariana, 9 e 19 da manhã e aqui 9 e 19 da noite, 12 horas. Sim, é verdade. 12 horas, tá vendo? Bem Se direitinho. Ó. fosse a que eu disse, seria 24 horas. Ah, eu sou muito burra. Não, é você que não fez o... É porque, enfim, acordou tarde, certo? Também chegou aí atrasada. Olha, ninguém é burro, não. Olha, saiu de lá do Japão, olha, no Japão aconteceu às 9h19 da manhã, não foi? No Japão, no 135 graus leste. E perguntou que horas estava acontecendo, mesma coisa que estava acontecendo no Japão, que hora seria aqui no Brasil, em Brasília. Aí a gente fez aqui, voltando, deu 12 fusos, 12 atrasado, 12 atrasado. Então, deu 21 e 19, era 21 e 19 em Brasília, no dia anterior, quando lá no Japão já estava ocorrendo, no dia posterior, um terremoto. Pronto, terminou a questão. O que vocês acharam? É difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. É de viagem, né? Ela não é uma questão de viagem. Então, ela não é muito complicada, não. Que é só você converter mesmo. Aí, olha. Pegando aqui o fone de ouvido para ficar melhor para mim. Tcharam, tcharam. Agora sim, eu acho que eu fui na outra sala sem coisa. Deixa eu sair daqui. Agora a gente vai ver o conteúdo sobre fuso horário no Brasil, para a gente responder a questão do fuso horário no Brasil. Quantos fusos horários, quantos horários diferentes existem no Brasil? Vamos lá. Esse aqui eu acho que eu já falei. Já também. Vamos lá. Estão vendo isso aqui? Até 1913. Então, né? Oi? Som? Não, professora, não está aparecendo. Não. Não, então, peraí. Eu tenho quantos minutos? É até 8 e... 15 minutos você tem. Tenho 15 minutos. Então, vamos lá. Vamos arrasar nesses 15 minutos. E agora, vocês estão vendo o slide? Vai ficar a tela cheia agora. Peraí. Ficou? Ficou. Sim. Pronto. Vamos lá. Cada país ele tem a autonomia de estabelecer quantos fusos horários ele quiser. Certo? Olha, imagine só o seguinte. Só uma coisa interessante que eu acho que eu não tinha dito ainda. Até a primeira Revolução Industrial, até 1750, que foi quando ocorreu a primeira Revolução, lá na Inglaterra, não tinha sido estabelecido no mundo ainda os fusos horários. Tipo assim, não tinha esse aqui, ó, o meridiano principal, para você demarcar as horas de um dia. Não existia isso aqui. Até a primeira Revolução Industrial não existia. Porque, por exemplo, praticamente não existia a necessidade de você sair da Europa e chegar no mesmo dia, super rápido também. Não existia meios de transporte rápido também, né? Que você chegasse tão rápido, sei lá, aqui no Brasil, sair da Europa e chegar no Brasil, um avião aí que chegasse no mesmo dia. Até a primeira Revolução Industrial, as coisas eram bem complicadas para você viajar, certo? Tipo assim, não existia
não existia locomotiva a vapor, né, que funciona através da queima do carvão mineral, não existia isso. Então, até a primeira Revolução Industrial, não existia esse estabelecimento aqui de fusos horários. Era uma coisa só para o mundo todo, né? Não existia isso, não. E aí, a partir da Revolução Industrial, quando foram inventadas as locomotivas a vapor, os navios a vapor, aí os países do mundo se preocuparam em estabelecer um sistema de fuso horário. E aí eles se reuniram em 1884, lá nos Estados Unidos, em Washington, para estabelecer um sistema aí de coordenada internacional, né, de fuso horário internacional, e estabeleceram o meridiano de Greenwich como principal, e tudo que tivesse à direita dele, né, a leste, as horas iriam aumentando, 12 fusos a leste, e tudo que tivesse à esquerda dele, né, existiria também 12 horas aí a oeste, atrasadas, né, porque o dia começa primeiro no leste. Pois bem, no Brasil, como é que funcionou essa parada todinha? No Brasil, até 1913, eu disse que cada país ele tem autonomia, né, de estabelecer quantos fusos horários ele quiser. Dependendo do tamanho do país, o país ele pode ter vários fusos horários, então, dependendo do tamanho dele, longitudinalmente, né? Já que os fusos horários é pela longitude. Então, né, longitude é a distância em relação a quem? A Greenwich, que é o principal meridiano. Então, olha, até 1913, no Brasil, né, só existia um único horário no Brasil, até 1913, só existia um único horário. E aí houve a sanção de uma lei, chamada Lei número 2.784, não precisa decorar isso, pelo presidente da época chamado Hermes da Fonseca. A lei dividiu o território nacional em 4 fusos horários, né, seguindo por base o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Então, ó, em 1913, foi estabelecido aí 4 fusos horários no Brasil. Isso durou de 1913 até 2008. Em 2008, aí foi alterado. De 2008 até 2013, né, a gente tinha 3 fusos horários, só 3, de 2008 até 2013. Vocês vão entender agora por quê. Ó, no dia 23 de junho de 2008, o horário foi alterado no Acre e parte dos estados do Amazonas e Pará. Esses locais estavam no chamado quarto fuso do Brasil, que era no -5, vou mostrar a vocês. E possuíam menos 2 horas em relação a Brasília, que aumentava para 3 durante o horário de verão. A mudança ocorreu após a aprovação da Lei número 11.662, de 24 de abril de 2008, de autoria do então senador Tião Viana, do PT, no Acre, hoje governador do Acre. Enfim, essa notícia aqui está atrasada, viu? Enfim, está atrasada isso aqui. Não é isso aí, não é mais ele não. Na ocasião, ó, Viana defendia a mudança de horário por acreditar que a diferença de 2 horas, ou seja, de Brasília para quem está no Acre, prejudicava a economia do local, do Acre, né? E a cultura também, economicamente e culturalmente. Desde o começo, um novo fuso horário causou polêmica, e em 2010, 3 anos após a mudança, foi feito um referendo, a votação popular, foi feita uma votação popular para saber se as pessoas que moravam lá no Acre, né, elas desejavam voltar para o fuso -5, ou continuar no -4, só há 1 hora de diferença em relação a Brasília. E a população não gostou dessa mudança, né? Quando fizeram a lei em 2008 para ter só 3 fusos horários no Brasil, né, tirar o -5 e deixar até o -4, a população não foi consultada. E aí eles não gostaram disso. Então, quando houve a votação para presidente em 2010, também houve essa votação aqui para saber se a população do Acre gostaria de retornar para o fuso -5. E aí a maior parte das pessoas votaram que sim. Então, 3 anos depois do referendo, em 2013, outubro de 2013, o Senado Federal aprovou o projeto de lei voltando o fuso horário -5, que pegava o Acre e parte do Amazonas. Ana Beatriz, mostra aí para ficar uma coisa mais clara. Vamos lá. Hoje é assim, ó. Hoje é assim. -2, -3, -4 e -5. Mas a partir de 2008, quando houve aquela modificação, eles tiraram o fuso -5. Tá vendo esse aqui, -5? Pega o estado do Acre e um pouquinho do Amazonas, o -5. -5 horas em relação a Greenwich. Então, quem estava no -5 está menos 2 horas da gente. A gente não segue o horário de Brasília. Aqui, em Caicó, a gente segue o horário de Brasília. No horário de Brasília agora, são 8h16. São 8h16. Mas quem está no Acre, ó, quem está aqui no -5, lá são 6h17 agora. 6h17. Lá são 2 horas a menos. Porque eles estão mais a oeste, né? Ó. Estão mais à esquerda, para oeste as horas diminuem.
Então, pronto. De 2008 a 2013, quando vigorou os 3 fusos, só existia no Brasil o -2, o -3 e o -4. Só existiu até o -4, certo? O -5 foi retirado. Então, era assim, ó. Deixa eu ver. Tem um mapa aqui. Tem, ó. Quer dizer que eles acordam primeiro do que a gente, né? Hã? Eles acordam primeiro do que a gente. Eles acordam primeiro do que a gente? Sim. Como? Não, é a gente que acorda Atrasado? primeiro que eles. Não, é mesmo. Eles estão atrasados. Eles estão 2 horas a menos do que a gente. A gente está no GMT, ó, que é o horário conforme Greenwich. A gente está no -3. A gente está aqui, ó, no -3. Quem acorda primeiro que a gente é quem tá em Fernando Fernando de Noronha. Exatamente. Quem acorda primeiro que a gente é quem está em Fernando de Noronha, porque eles estão no -2. Perfeito. Olha, então, olha, era assim. Era desse jeito aqui, ó. Tá vendo esse mapinha aqui da direita? O mapa da direita sem o -5. De 2008 a 2013, era desse jeito aqui. Só tinha 3 fusos horários. O -2, que pega as ilhas aqui do leste do Brasil, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, e tem outro aqui embaixo. Aí tem o -3, existe o -3, que é onde a gente está, e o -4. E aqui, ó, esse mapinha da esquerda é o mapinha que a gente segue hoje. A gente tem 4 fusos horários, 4 horários diferentes do Brasil. O -2, o -3, o -4 e o -5. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem um mapa do Brasil, que fica bem melhor de entender isso do que esse aí. Ele vai abrir em A gente não fica no -2, não? Não, a gente não fica no -2. Sabe por quê? Porque a gente não segue essa linha aí fiel, não, sabe? Do meridiano. A gente fraciona. Por quê? Por que fraciona? Eu vou dizer por que fraciona. Peraí, deixa eu abrir aqui o mapa. Você vai entender por que fraciona. Porque senão existiria, tipo, numa mesma cidade, talvez, 2 horários diferentes. Ia ficar uma coisa tão louca que não ia dar certo. A gente fraciona a linha do meridiano. A gente dá uma cortadinha nela. Os países podem fazer isso, certo? Para que não exista... Estão vendo isso aqui já? Estão vendo esse mapa? Travou? Para mim, travou. Mas agora vocês estão vendo o mapa, né? Olha, então... Estão vendo o mapa? Então, pronto. Sim. Olha, Mariana, a gente não fica no -2. Por quê? Porque cada país, ele pode fracionar aí, tipo assim, desviar um pouquinho a linha do meridiano, sabe? Para que, por exemplo, num corte aí, tipo, numa cidade tenha 2 horários diferentes, vai que a linha do meridiano corta uma cidade, entendeu? Então, isso ia ser uma loucura. E aí, o que é que a gente faz? A gente traz a linha do meridiano um pouquinho mais para cá, ó. A gente contorna o Brasil aqui no -3, tá vendo? O -3 é tudo isso aqui em laranja. Tudo em laranja é o -3. A maior parte do Brasil está no -3, que é o horário de Brasília, né? O horário oficial do Brasil, o horário da capital do país, que é Brasília. Aí, quem está no -2? Apenas o Brasil começa no -2, né? -2 horas em relação a Greenwich. Apenas quem está são ilhas, tipo essa daqui de cima, as ilhas, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, e ilhas de Trindade e Martim Vaz. Todas essas daqui, né, estão no -2. Eu vi um dia desse aquela menina, aquela mulher, humorista, atriz, eu não sei o que é que Chiquei é tanto, Chiquei é um bocado de coisa, né? Quem conhece Chiquei? Giquei. Giquei estava em Fernando de Noronha, um tempo desse. Ela estava em Fernando de Noronha. Aí ela disse que lá era 1 hora a menos. Ela disse uma vez lá no story dela que ela estava 1 hora a menos. Mas ela não estava 1 hora a menos. Ela estava 1 hora a mais. Ela estava 1 hora a mais. Ela confundiu. Na hora do story dela, ela fez um story lá dizendo que estava em Fernando de Noronha, estava 1 hora a menos. Mas não, ela não estava 1 hora a mais. De quem estava em Brasília, quem estava aqui em Caicó, no Rio Grande do Norte. Né? Por quê? Porque ela estava no -2. Então, olha, a galera de Fernando de Noronha, como a Anabelle estava dizendo, eles veem aí, o sol nasce primeiro, aparece primeiro no horizonte lá do que aqui, porque eles estão 1 hora a mais em relação a gente. Lá em Fernando de Noronha agora já é 9h21, certo? Cara, isso é muito doido, eu não vou conseguir entender, não. Consegue entender não, Mariana? Não. Mariana, porque o que está à direita da gente, as horas vão aumentando. Tudo que tiver a leste, direita, leste.
tudo que tiver à direita, as horas, elas são adiantadas. É mais 1, mais 2, mais 3. Você vai aumentando as horas. A leste, o dia começa no leste, Mariana. O sol aparece onde, Mariana? Também. No leste, né? É. Tudo que tiver a leste da gente, Mariana, tudo que tiver à direita da gente, as horas vão aumentando. Mariana, se você tivesse desde o início na aula, seria um sonho, Mariana. Você teria estar pegando um pouquinho mais esse conteúdo. Professora, eu não tava, né? Porque eu tava dormindo, não é porque eu tava me acabando de cólica. Que horror. Triste. Ok, Mariana, não entendo. Mas, enfim, tudo que está à direita, as horas vão aumentando, sabe, Mariana? Por isso que quem está no -2, ó, tá menos 2 horas só atrasado. Mas você, Mariana, está no -3. Você está menos 3 horas atrasada. Quanto mais você tiver a menos, Ei, ó, professor, menos... Hã? me tirou uma dúvida, me tirou uma dúvida. Diga. Lembra quando a senhora estava falando da posição do sol naquela aula que você fez eu ir lá fora? Da posição do sol? Sim, lembra quando você estava falando da posição do sol, que você fez eu ir lá fora mostrar onde era que o sol nascia? Sim. Aí, no meio-dia, né, o sol fica lá em cima, A na minha pina. cabeça. Isso, a pina. Então, quer dizer que em todo local, quando for meio-dia, o sol vai estar em cima? Não. Não. Só quem está aqui próximo à linha do Equador, que o sol fica a pino. Fica em cima mesmo. Por quê? Porque quanto mais curvada for a superfície da Terra, uma espécie de uma esfera, né? Quanto mais curvado for, mais os raios solares eles vão chegando de forma inclinada. Tipo assim, o Sol ele nasce no leste e ele vai fazendo... o trajeto dele é de leste para oeste, do mesmo jeito que é aqui, entendeu? É do mesmo jeito. Mas ele não faz isso assim, ó, que faz aqui. Ele fica um pouquinho assim mais na linha do horizonte. Quanto mais inclinado for, tipo assim, mais próximo da zona temperada, da zona polar, ele vai nascendo e indo em direção ao oeste, na linha do horizonte. É mais quem está aqui. Quem está no Equador, na verdade, próximo ao Equador, a gente está bem pertinho do Equador, né? Poucos graus de latitude, bem pouquinho mesmo. Aí ele faz isso. Pronto! Então, olha, aqui a gente tem o -2, o -3, o -4, que pega Roraima, Amazonas. Repare que o estado do Amazonas ele é cortado, tá vendo? Ele tem 2 horários. Tem uma parte do Amazonas aí que está no -4 e tem uma parte que está no -5. O Acre é isso aqui só. O Acre é só isso aqui. Aí, ó, quem está também no -4 é Rondônia. 8h25. Eita, a gente chegou na hora já. A gente passou da hora. É 8h25, né? 8h25. 8h25. Que horas é 8h25 no Acre? Que horas, sim, tá? São 8h25 agora, lá são 2 horas a menos. Olha, a gente tá no -3. Eles estão no -5. Eles estão mais atrasados, tá vendo, Mariana? Sempre pro leste, pro oeste, para a esquerda. Então lá é 6h26. Lá são 6h26 agora, exatamente. São 2 horas a menos. E a gente vai terminar a aula agora. Então, é isso, né? Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer. Amanhã eu tenho que terminar o assunto, porque tem o simulado. É isso, beijos, cheiro no coração. E é isso, vai. Tchau. Tchau.